Probabilidade, né? Probabilidade, questão Sim. 3, uma das questões aí. Como o Joel falou, né? Talvez um conteúdo mais complexo para os professores de educação básica explicarem probabilidade, que não é algo tão, pelo menos os exemplos, né, aplicados não são tão concretos como a gente gostaria de ter numa graduação que a gente vai fazer, né, na Univesp, que tem as aplicações muito fortes de probabilidade, mas enfim, a gente recai então em questões desse tipo, tá? Que é o seguinte, né, em uma caixa há 7 canetas azuis, 5 vermelhas e 3 verdes. Retirando-se aleatoriamente 2 canetas dessa caixa, uma após a outra e sem reposição, a probabilidade de que pelo menos uma delas seja verde é. Bom, esse exercício aqui, como eu já falei, né, envolve probabilidade e tem umas questões bem importantes para a gente averiguar aí no enunciado, né? Que primeiro que não é nada viciado, porque é retirado aleatoriamente, né? Então isso é muito importante, tá? Então retira-se aleatoriamente. E também é sem reposição. Então, uma vez que eu tirei uma caneta, essa caneta não volta para a pilha, né? Ela fica fora e eu retiro uma segunda caneta. Isso é muito importante porque influencia totalmente o cálculo de probabilidade. Mas aqui a gente tem que pensar, para resolver esse tipo de exercício, diversas formas que isso pode ocorrer, tá? A questão é a probabilidade de que pelo menos uma das canetas seja verde. E eu vou retirar 2 dessas 15 canetas ao todo, né? Então eu tenho aqui uma primeira possibilidade. A primeira possibilidade é a seguinte: que eu tire uma caneta verde na primeira e que a segunda não verde, certo? Tiro uma verde, a segunda não verde. Uma segunda possibilidade é o contrário. A minha primeira caneta não ser verde e a segunda caneta ser verde. E qual é a terceira possibilidade que eu tenho? Nenhuma delas ser verde. Ou as duas As serem duas serem verdes. verdes. Porque é pelo menos uma, né? Ah, Pode ser tá, uma, né? pode ser duas, tá certo. Eu tenho verde e verde. Então, aqui, a probabilidade, se ocorrer uma dessas possibilidades aqui, já satisfaz uma probabilidade de eu retirar uma caneta verde, né? Então, essas possibilidades aqui, elas vão ser adicionadas uma à outra, porque qualquer uma delas resolve o meu problema. Só que cada uma dessas possibilidades há uma probabilidade de ocorrer, que é o que a gente vai determinar agora, né? Então, observa só. A primeira diz que eu vou retirar uma caneta verde. Então, a gente tem que pensar em probabilidade. O número de casos favoráveis sobre o número total. Quantas canetas eu tenho ao total? Eu tenho 7 azuis, 5 vermelhas e 3 verdes. Então, eu tenho ao todo 15 canetas. Para ser verde, é um número favorável. Quantas canetas verdes eu tenho nesse bolo? Eu tenho 3 canetas verdes. Então, 3 sobre 15 avos é a probabilidade de sair verde. Só que eu tenho que retirar uma segunda caneta. Então, eu vou multiplicar pela probabilidade de retirar essa segunda caneta. E essa segunda caneta é não verde. Então, eu vou colocar aqui o número total de canetas que eu tenho. Só que perceba que aqui já saiu uma caneta fora. Porque a primeira caneta eu retirei. E como não tem reposição, essa caneta ficou para escanteio. Então, na minha pilha sobrou quantas canetas? 14 canetas. E precisam não ser verdes, né? Então, não verdes, ou ela é azul ou ela é vermelha. E a soma delas, então, dá 12. Fechou por aí.
Então, aí que vem a questão, né, professor? Isso é importante. E por isso que você frisou ali no começo. Se fosse com reposição, aí naquela segunda opção a gente teria que colocar novamente o 15, teria que repetir o 15, né? Isso Então, aí. 3 sobre 15 avos, a primeira probabilidade, e a segunda probabilidade seria 12 sobre 15, porque seria com reposição. Aí nesse caso, como não tem reposição, não voltou essa caneta lá, então aí por isso que foi 14, né? Por isso que tem que prestar atenção nessa parte aí de com ou sem reposição, porque pode mudar a forma de fazer o exercício, né? Isso aí. Bem. Bom, aqui a gente pode simplificar essa expressão e já colocar a fração final como resposta, né? Então, aqui eu consigo simplificar o 3 com o 15. Dá para dividir em cima e embaixo por 3, né? Então, aqui fica 1 e aqui fica 5. Posso simplificar o 12 e o 14 também. Dividir ambos por 2. Aqui fica 6 e aqui fica 7. Então, multiplicando o que sobrou da simplificação, 1 vezes 6, 6. E 5 vezes 7, 35. Vamos para a segunda ali, então, agora. A segunda é o inverso da de cima? Quase. Tá? Depois vai ser o inverso porque na multiplicação a ordem não altera, mas a forma de raciocinar é diferente. Porque a primeira caneta não é verde. Só que na segunda possibilidade eu tenho inicialmente as minhas 15 canetas. E não verde é a soma das azuis e das vermelhas. Então aqui continua sendo 12. Muito bem. Depois eu vou multiplicar pela possibilidade, a probabilidade de tirar uma verde. Só que como eu já tirei uma caneta não verde, baixou novamente para 14. O que o Joel frisou que é sem reposição. E quantas canetas verdes eu tenho? 3. Por que eu falo que talvez não tenha mudado? Porque mudou só a ordem aqui, né? Antes era 3 vezes 12 e aqui ficou 12 vezes 3. E como na multiplicação a ordem não altera, né? A ordem dos fatores não altera o produto, basicamente eu poderia observar que a primeira possibilidade e a segunda têm a mesma probabilidade de acontecer. Tá? Então, aqui, se você simplificar, né? Podemos simplificar isso daqui por, por 3, né? Então, aqui fica 4 e aqui fica 5. E aqui... Não, já posso simplificar diferente, né? Vamos usar a cabeça aqui, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha azul. Posso simplificar o 3 aqui com o 15, né? Então, aqui Uhum. fica e aqui fica 5. O 12 e o 14, aqui fica 7, aqui fica 6. Então, 6 vezes 1 dá 6, e 5 vezes 7 dá 35. Tá? Então, perceba que fechou a mesma probabilidade. Só que tem a última, essa modifica um pouquinho, né? Porque as duas canetas têm que ser verdes. Então, a probabilidade de tirar verde, a gente já sabe que são 3 canetas do monte total de 15, né? E depois eu vou multiplicar por quanto? Duas, né? Isso, por 2, embaixo 14, porque eu já tirei uma caneta verde, né? Então fica 2 e 14. Podemos simplificar novamente aqui. Então aqui vai ficar 1 quinto e aqui vai ficar 1 sétimo. Então 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 7, 35. Bom, então eu tenho aqui todas as possibilidades de se retirar pelo menos uma caneta verde. E agora, então, eu somo todas essas possibilidades para eu ter o total e ao fim, ter a probabilidade de, pelo menos, tirar uma caneta verde. Né? Então, a primeira mais a segunda mais a terceira, eu vou ter, então, o total, ou seja, a probabilidade de, pelo menos, uma ser verde. Professor, Então, 6,35 avos, pode falar, que eu vou só copiar. uma explicaçãozinha aqui, que eu acho que agora é uma oportunidade importante para explicar por que
quando a gente estava falando das probabilidades, das possibilidades, né? Então, verde, não verde, não verde, 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 verde. Por que que a gente utilizou a multiplicação das probabilidades e não a soma? E agora a gente está utilizando a soma e não a multiplicação de todos esses termos, né? Eu acho que é importante falar naquela questão do e ou, né? Que eu acho que isso vai ajudar bastante o pessoal, quem não compreendeu ainda, entender por que que a gente usou a multiplicação na primeira e depois a soma na segunda. Isso, tá? A multiplicação, ela ocorre porque você está tirando, né, de uma situação eventos sucessivos, né? Então, assim, você tirou uma verde, não verde, verde ou não verde, você poderia fazer várias combinações. E o fato de você estar retirando, né, sucessivamente essas canetas, você tem que multiplicar essas probabilidades. Tá? Sempre ocorre assim. Falou em aleatoriamente aqueles probleminhas das cartas de baralho, né? De retirar, por exemplo, tirar duas cartas de ouro sucessivamente, é esse contexto de multiplicação. Quando eu tenho a soma aqui, é uma questão diferente, porque aqui na multiplicação eu calculei a probabilidade de um evento ocorrer. Na soma, eu estou verificando o total dessas possibilidades para responder o que o exercício comentou. É. Na verdade, eu acho que você explicou até mais do que aquilo que eu estava pensando. Eu estava dizendo o seguinte: por exemplo, na primeira possibilidade, vamos pegar aqui, caneta, pode cair, né? Pode ser uma das possibilidades é ser verde e não verde, né? Então, quando Isso. a gente usa essa conexão, né? Então, assim, qual que é a chance de alguém ser alto e usar chapéu, né? Então, quando a gente tiver essa condição, né? Porque uma coisa é falar assim, é alto ou que usa chapéu, né? Escolha uma pessoa que seja alta ou que use chapéu. E é diferente você falar alta e usa chapéu, né? Então, quando a gente fala, a gente usa a conexão e, então assim, eu tenho que escolher uma pessoa que seja alta e use chapéu, a gente vai pegar, vai multiplicar a probabilidade de a gente escolher alguém que seja alto e alguém que use chapéu. Então a gente vai multiplicar essas probabilidades. Tá. Não Agora, entendi agora a tua pergunta. agora, se a gente escolher, eu tenho que escolher alguém que seja alto ou que use chapéu. Aí a gente vai Isso. somar. Então, qual que é a probabilidade que eu tenho de escolher alguém alto ou seja, mais alguém que use chapéu. Então, quando eu tenho a probabilidade sendo ou, né, sendo utilizado o conectivo ou, então a gente soma. E quando a gente tem o e, né, alguma coisa e outra, aí a gente multiplica. É isso, na verdade, que eu estava, Muito bem. né, que Tá, muita gente tem entendi. essa Não, dúvida. a gente pode até utilizar esse exercício para explicar isso que tu falou, né? Se ele me pedisse, por exemplo, a probabilidade de se retirar uma caneta azul ou uma vermelha, eu estaria utilizando aí, como tu falou, a adição. Eu calcularia a probabilidade de tirar uma caneta azul mais a probabilidade de tirar uma caneta vermelha. Aqui, no caso, como eu pensei nas possibilidades, eu estou tirando verde e não verde, né? Sim, Por isso eu trabalhei com multiplicação. Agora perfeito. entendi. Acho que eu realmente viajei naquela primeira parte. Era mais simples, né? Era mais simples, tá? Então, no final ali, né, pessoal, a gente soma, então, aquelas três possibilidades que nós temos, né? Então, 6,35 avos para se retirar uma caneta verde e não verde. A segunda opção, não verde e verde. E a terceira, verde e verde. Então, como elas têm o mesmo denominador, basta você, então, somar os numeradores e a gente encontra, então, 13,35 avos, que é a letra C. Tá? E esse certamente é um dos exercícios muito recorrentes de vestibulares da Univesp, tá? É. Probabilidade, como eu disse, não faz muito sentido a gente, né, determinar a probabilidade de se retirar uma verde ou não verde na vida prática, né? Mas são esses exemplos que se utilizam para aplicar os conhecimentos de probabilidade. É. Tá? E é assim, muito provável que caia alguma coisa dessa daí.
seja com caneta ou bolinha dentro da caixinha, né? O dado, Isso, né? Jogou dois, três dados. Provavelmente, já que a gente está falando de probabilidade, provavelmente vai cair uma dessa. Então, assim, estuda isso aí porque é um pontinho garantido. Se tiver. E é isso, no vestibular da Univesp não cai muito mais difícil que isso, não. Geralmente é assim que eles trabalham, né? Em termos de isso. probabilidade assim pura, né? Porque é claro que ela pode estar associada a outros contextos, outras temáticas. Mas dentro da temática exclusivamente de probabilidade, é muito comum cair nesse sentido aí. Ou utilizando dados, canetas, bolinhas e por aí vai. Isso. Moedas, né? Moedas cai bastante. Moedas é muito. Ou os dois Maravilha. associados, né? Caíram dado e moeda. Então, assim, eles são bem criativos nessa questão aí de pegar essas situações assim pouco aplicadas, mas para tentar instigar os conhecimentos de probabilidade. Perfeito. Então vamos para a próxima, Bem, questão número 4.